Olha aí, pessoal, o Lula tá com um negócio na mão, né? Porque quem tem medo, não é assim que se diz? E a péssima repercussão do pacote fiscal realmente doeu nele. Ele sabia que o resultado ia ser muito ruim, colocou a história do imposto de renda para amenizar a situação, mas o tiro saiu pela culatra, porque a repercussão desse ponto específico foi catastrófica por parte do mercado, não digo tanto por parte da população de forma geral, ou do pessoal que recebe ali um valor um pouco maior de salário e é assaltado todo mês com imposto de renda, mas o mercado castigou essa proposta extremamente populista, fazendo o dólar disparar e alcançar os temidos R$6, um recorde histórico, mais um recorde desse governo Lula. Obviamente, algo que vai ser relacionado à péssima gestão desse governo e futuramente vai custar um capital político muito grande para o Lula. Já está custando, mas isso vai, pelo menos se tivermos uma direita de verdade no Brasil, uma oposição séria no Brasil, isso aqui vai custar caro para o Lula, vai ser matéria de oposição durante muito tempo. Eu acho a oposição do Brasil muito meia boca, né? Meia bomba, aquela coisa que não engrena, mas enfim, né? Vai que o pessoal anima depois disso aqui. Aí o Lula teve que defender o seu próprio pacote de corte de gastos, falando aí, né, que não, a gente não pode gastar mais do que tem no orçamento aí, nós vamos colher frutos, né, a gente não tem pressa aí porque nós vamos colher os frutos no futuro, e aí temos que cortar mesmo e aquela coisa toda, só que a repercussão foi muito negativa para ele, sem dúvidas. O pessoal da Folha afirma aqui que o Lula levou um 6-1, não chegou a ser um 7-1, mas foi quase isso, um número bem providencial aqui por causa do dólar, da cotação do dólar, não é mesmo? E a mídia tem repercutido de forma geral a situação pelo âmbito até justo dos cortes que vão impactar os mais pobres. Isso aqui é um castigo para o Lula violento. A questão do salário mínimo está sendo colocada em destaque aqui. O BPC, o abono salarial, para mim essa aqui é a maior sacanagem com o pobre de todas. Enfim, vamos conversar sobre isso e sobre como essa história pode impactar no Lula, na imagem, no capital político dele. Volto a dizer, se a oposição souber fazer o seu dever de casa, está deixando a desejar nesse sentido. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o Lula falou hoje, dia 28, depois da repercussão negativa de toda essa situação aí, defendeu o seu pacote fiscal, falou aqui, né, que tem que cortar BPC e essas coisas, Bolsa Família, né, porque ninguém pode ser malandro a ponto de fazer um benefício a que não tem direito, né? Então vai fazer investigações aqui para barrar irregularidades, e falou da questão da isenção do imposto de renda, e que vai defender o arcabouço fiscal, né? Foi um discurso dele lá no programa Periferia Viva, no Palácio do Planalto. Olha só, um programa que em tese não tem nada a ver com questões econômicas, mas o Lula teve que falar disso aí, sem dúvidas, né? Obviamente, porque a Bolsa desabou, tanto ontem na expectativa, quanto hoje, dia 28, é claro, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, com a materialização do pacote fiscal do Lula, tornando realidade os piores temores do mercado, essa é a verdade, e especialmente com a disparada do dólar, que todo mundo já sabe a essa altura do campeonato, que vai deixar a carne mais cara, mais do que ela já está, vai deixar o pão de sal, o bolo, tudo que tem trigo mais caro também, vai deixar, eventualmente, a depender da quantidade de importações, os combustíveis, a gasolina e o diesel mais caros também, dentre outras coisas. É aquela situação. Tem coisas importadas, coisas que são compradas lá de fora a preço de dólar, e tem itens que são produzidos no Brasil e que nós consumimos aqui também, que vão sair com mais volume do Brasil, porque o real tá barato pra caramba, desvalorizado, e a gente vai ter que competir mais ainda com os gringos para comprar os produtos que nós utilizamos e são produzidos aqui no Brasil, né? Obviamente isso vai repercutir muito rápido nos preços, até como uma expectativa do mercado, né? Antes mesmo dos custos se materializarem. Ou seja, podemos ter um Natal que vai castigar ainda mais
todos nós, é claro, mas especialmente os mais pobres, com itens alimentares ficando ainda mais caros. Isso vai ser terrível para o Lula, sem dúvidas, né? E a verdade é que o anúncio que o governo fez e a ideia, principalmente, de enfiar essa história de isenção do imposto de renda talvez tenha sido um péssimo erro, uma jogada estratégica terrível por parte do governo Lula, justamente por não repercutir tão positivamente assim em relação à população como o governo iria gostar. É um tema um pouco mais complicado de entender, essa é a verdade, só que o mercado entendeu muito bem o que era necessário entender dessa história. Aí o dólar dispara e esse negócio de o dólar atingiu R$6 pela primeira vez. Isso fala para a população em geral hoje em dia já, né? As pessoas mais humildes talvez não, mas muita gente, e muita gente inclusive que votou no Lula e que fez a diferença nas eleições de 2022. Gente que votou no Bolsonaro em 2018, em 2022 votou no Lula. Pois é, esse é o cenário que acabou saindo desse discurso patético lá do pronunciamento do Fernando Haddad. Então, aqui, né, esse pacote, de acordo com a análise aqui da Folha, né, esse pacote de medidas econômicas do Lula é uma confusa mistura de reafirmação de discurso, busca de eleitorado perdido e risco aberto de debacle, né, um ano aí antes da abertura da corrida eleitoral de 2026, e aí o Lula colocou as fichas à mesa só para evitar o 7-1, mas acabou levando aqui um 6-1 sem dúvidas, né? E aqui, é claro, fazendo alusão ao preço do dólar de forma geral. Então, é claro que tem uma intenção aqui do governo de conseguir o apoio da classe média. Mais uma vez, o governo tem perdido muito aqui, os índices de rejeição são muito altos nessa parcela da população que recebe entre 2 e 5 salários mínimos. E, bem, a verdade é que a coisa não tá tão clara, não tá tão evidente assim. A isenção do imposto de renda tem que passar pelo Congresso Nacional e a medida compensatória, que é o imposto mais alto sobre quem ganha acima de R$50 mil, também. Ou seja, o governo corre risco aí de ter um aprovado e o outro não, o que vai ser uma catástrofe fiscal sem dúvidas, mas enfim, né? A situação é essa. O Lula sai muito enfraquecido desse pacote de gastos e a gente entende muito bem por que ele enrolou até o último momento com essa história. Primeiro, não ia ter nada de pacote. A equipe econômica tinha prometido isso muitas vezes aí no decorrer desse ano, falando que ia apresentar um cardápio de cortes para o Lula, aí fizeram um pente fino nos programas sociais como se isso fosse enganar a galera. Enganou alguns, é verdade, mas a situação principal que ficou daí é: a equipe econômica quer apresentar algumas medidas para o Lula que são necessárias, todo mundo estava vendo a vaca indo para o brejo. E aí, nada de aparecer o tal pacote de cortes. Não, vamos esperar as eleições para isso aí acontecer. Primeiro turno, segundo turno, cadê o pacote? Não, amanhã. Não, sexta-feira. Não, segunda-feira sem falta vai ter. Não, depois do G20, né? Caramba, o G20 aconteceu, eu falei um tanto lá no passado, vai ter o G20, vai ter reunião, não sei o que e tal. Aconteceu tanta coisa junto com esse G20 que a gente nem lembra que isso rolou aí esses dias para trás no Rio de Janeiro, né? Impressionante. Mas, não, depois do G20 a gente vai anunciar. Não, depois que o Xi Jinping fizer a visita. Não, agora é depois, na próxima semana a gente vai apresentar. E finalmente a coisa aconteceu de uma forma atabalhoada, atrapalhada, coisa de trapalhões mesmo isso aqui. Um governo completamente descontrolado. E o que ficou de mensagem foi algo muito negativo para o governo, principalmente depois da coletiva de imprensa explicando os detalhes. Então, olha só, salário mínimo, eu já falei até em outro vídeo, deve ter saído hoje antes desse, se meu cronograma está mantido, mas eu falei o seguinte, que essa história de que o governo está fazendo cortes no salário mínimo, isso é mentira. Isso é mentira, não está economizando aqui, colocaram R$94, né, do salário mínimo, um total de 110 bilhões de reais. Mentira! Mentira, o governo não está economizando. O governo falou que ia gastar 100, depois falou, não, vou gastar 70, viu? Economizei 30. Não, você está gastando 70 a mais. Quem criou esse negócio da valorização do salário mínimo acima da inflação, quem voltou com isso foi o Lula.
É por culpa dele que esse problema do salário mínimo indo para as alturas está acontecendo, pressionando programas sociais, aposentadoria, benefícios, auxílio-doença, abono salarial, BPC, o que mais? Seguro-defeso, seguro-desemprego, tudo isso, né? Mas enfim. Só que a coisa ficou feia, tá aqui a grande mídia colocando o seguinte: a regra que o governo Lula vai mudar vai tirar R$ 94,00 do salário mínimo até 2030. Então, você que recebe o salário mínimo, lá em 2030 vai ter R$ 94,00 a menos do que você teria. Olha só, culpa de quem? Culpa do governo Lula, né? O salário mínimo lá em 2030 vai chegar em R$ 1.926, ultrapassaria os R$ 2.000 a partir de então, né? Aliás, pode ser que já no ano que vem o salário mínimo caia R$ 6,00, de 1.521 para 1.515. E isso aqui é algo que o governo não consegue desvincular da sua imagem, não consegue explicar isso economicamente, porque o governo sempre usou esse tema aqui para bater nos outros governos, o PT sempre usou isso para bater nos outros governos. Não dá para mudar o discurso agora, né? E a grande mídia tem repercutido, além disso, abono salarial e BPC também. O abono salarial é uma sacanagem enorme para com o brasileiro de forma geral, para o governo economizar 18 bilhões de reais, tirando isso do trabalhador e tirando também o BPC, de maneira geral aqui, de uma grande quantidade das pessoas e, enfim, né? Tem todos os cálculos, todo o impacto. O que importa realmente é que o Lula sentiu o baque dessa história, tá com o negócio na mão, tá com medo do quanto isso aqui pode repercutir negativamente na imagem dele, na aprovação dele, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre a aprovação do Lula recentemente aqui no canal e que não repercutia essa situação aqui ainda. Tô curioso para ver a próxima pesquisa de opinião, para ver como que vai estar a imagem do Lula a partir de agora. E eu vou deixar relacionado esse vídeo, então, para você ver sobre a aprovação do Lula, entender os motivos pelos quais ele está com tanto medo. E para você continuar assistindo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.